Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia Francisco Cândido Xavier, capítulo 107. Renovemo-nos dia a dia. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 2. Transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los à força de nosso trabalho e de nossa serenidade é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemo-nos, nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Carta aos Romanos. Como é que Paulo se dirige em carta a uma comunidade que ele não conhecia? Havia fundado grupos cristãos ao norte e ao sul da Grécia, na Macedônia, e que naquele tempo, naquele momento, estava sob o controle do Império Romano. Mas ele sequer conhecia Roma. Pedro também ainda não estivera em Roma. Como escrever aos cristãos se não lhes conhecia a organização? E até que limite conheciam Jesus de Nazaré? Li que Lutero costumava dizer que se pudéssemos preservar somente o Evangelho de João e a Epístola aos Romanos, o cristianismo seria salvo. Então, a carta a uma comunidade cristã, não fundada por ele, Paulo, devia trazer altos conceitos diretivos. Vamos ver o antes da escrita da carta. Paulo está visitando as comunidades dos gentios cristãos e se sente confortado pela expansão que observa ao norte da Grécia, na Antioquia, em Derbe e Listra. Segundo Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, em uma noite, após as preces habituais, ouve a voz amorosa de Estevão. Paulo, sigamos adiante. Levemos a luz do céu a outras sombras. Outros irmãos te esperam no caminho do infinito. Depois do encontro espiritual com Estevão, Paulo e Barnabé seguiram a outros caminhos, a outras comunidades da Macedônia. Mas
As palavras de Estevão repercutiam em sua mente. Sigamos adiante. Era necessário continuar além da Macedônia e da Ásia. Então, ele pensa em Roma. Sabe que lá já existiam agrupamentos cristãos, fundados talvez por judeus cristãos, da diáspora, e desejava intensamente ir ao encontro dos cristãos na cidade dos Césares. Chegando em Corinto, Paulo reorganiza amorosamente os quadros de serviços da igreja e falava aos mais íntimos de seu projeto de visitar Roma e ajudar os cristãos, que lá estabeleceram instituições semelhantes às de Jerusalém, de Antioquia, de Corinto. Resolveu escrever-lhes uma carta antes da viagem, preparando a sua chegada. E entre as saudações afetuosas, falava da doutrina consoladora do Evangelho. Emmanuel escreve que Paulo empregou alguns dias na redação do célebre documento. Uma cooperadora do apóstolo, de nome Febe, que se encaminhava para Roma em visita a parentes, levaria o iluminado documento. A epístola foi encaminhada e chegou a muitas mãos, por cópias sucessivas. Mas a viagem de Paulo foi adiada e só se realizou mais tarde, bem mais tarde, em tempos difíceis, depois da prisão de Paulo em Jerusalém, quando ele visitou a Casa do Caminho. A seguir veio a prisão de Paulo em Cesareia Marítima, do lado lá do Atlântico. Do lado do Atlântico, não, do outros mares. Quando apelando para César, lá em Cesareia Marítima, na lugar do Mediterrâneo, à beira do Mediterrâneo, e ele apela para César na condição de cidadão romano. E assim ele foi conduzido a Roma. Planos muito modificados. A viagem foi acidentada, como já estudamos, temporais, naufrágios, chegada à ilha de Malta, depois às costas da Itália, deslumbramento do apóstolo ao ver desdobrar-se a majestosa Baía de Nápoles, o Vesúvio, tendo aos seus pés Herculano e Pompeia. Imaginemos esse deslumbramento. Bem, antes de chegar à capital, Paulo é recebido por cristãos de igrejas já instaladas e que já haviam lido a epístola aos Romanos, aquela levada por Febe, tempos antes das prisões sofridas por Paulo. E com certeza desperta nos leitores, em nós, uma grande emoção ao ler a descrição que Emmanuel faz ante a acolhida que as comunidades fazem, a chegada de Paulo. A comitiva com o prisioneiro Paulo e o centurião Júlio, que trouxeram Paulo até aquele ponto sem algemas. Júlio se sente constrangido sobre a necessidade de algemar-lhe os pulsos novamente, porque estavam em terra itálica, sob os olhares das autoridades. Fizera-se amigo do prisioneiro Paulo. A comitiva, com o prisioneiro, passa por aldeias, por caminhos, até a Via Ápia,
onde os convertidos ao Cristo se posicionavam para beijar-lhe as mãos. O centurião Júlio consente em permanecer dias em uma comunidade para que Paulo pudesse falar a todos. Eles conheciam as cartas de Paulo aos gentios fora da Palestina. Agora, eles conheciam uma epístola a eles dirigida, aos romanos, que eram descendentes de outros povos e eram também gentios das terras dos Césares. Afinal, Paulo, na carta, escreve, em outras palavras, que Deus, o Pai, não era o Pai somente dos judeus, também dos gentios, certamente. A posição de Paulo, ao assim escrever, era dirigida especialmente a grupos de judeus cristãos iniciais de Roma, e que, naturalmente influenciados pelas tradições que traziam do Velho Testamento, adotavam posturas judaizantes. Paulo atende a todas as nacionalidades. Temos muito ainda agora a aprender com o apóstolo dos gentios. Emmanuel evidencia o versículo 2 como uma epígrafe para o seu estudo. Renovemo-nos dia a dia. E, trazendo o conjunto de normas de vida cristã que a Epístola de Paulo oferece. Como começa o capítulo 12 que temos em referência? É um longo versículo. Eu vos exorto, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vos ofereçais em vossos corpos como a hóstia viva, santa, agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com os esquemas do mundo, mas transformai-vos pela renovação do Espírito, para que possais conhecer qual é a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Dizendo então que o cristão deve oferecer a Deus corpo e alma para o cumprimento de sua vontade. E Paulo segue o capítulo com recomendações como, por exemplo, não fazer de si próprio um conceito maior do que convém. Parece-nos que é nesse ponto que Emmanuel propõe a reflexão no Fonte Viva. Quando ele escreve: não adianta a transformação aparente da personalidade na feição exterior. Os recursos financeiros, os títulos, são responsabilidades assumidas. Renovemo-nos por dentro. Quantas vezes já ouvimos essa recomendação? Em diversas formas verbais. Renovemo-nos por dentro. A nossa visão espiritual é acrescentada com os processos de sublimação, dor e sacrifício, aflição e amargura. E é lícito usar facilidades materiais, desde que essas facilidades não paralisem a nossa mente. Encerrando hoje os nossos comentários, vamos encerrar voltando a Paulo. Em Palmira, no oásis de Dan, Áquila e Prisca
depois de 3 anos de convivência com Paulo, naquele exercício de fraternidade e de rude trabalho nos teares, depois de 3 anos também de estudos que eles tiveram depois do trabalho, ao pôr do sol, eles chegam à conclusão que desejam proclamar Jesus pelo mundo inteiro, difundir a boa nova. E, conforme Emmanuel nos coloca, Áquila diz: sonho em ir a Roma e narrar a tua visão de Jesus, Paulo, a visão que Paulo tinha tido na entrada de Damasco. Então, e narrar a tua visão de Jesus, Paulo, aos irmãos de Roma. Por que não vais conosco a Roma? E Paulo responde: antes preciso rever meus pais e reconciliar-me com aqueles a quem ofendi em Jerusalém. E Paulo fez muito mais antes de ir a Roma. Sofreu humilhações, pedradas, converteu tantos gentios, fundou as comunidades. E afinal, depois das prisões humilhantes, ele chega a Roma e foi precedido pela carta aos Romanos.